Eu sou um médico, sou psiquiatra. Através do exercício da minha profissão é o que me situou nessa posição de ter sido chamado, e sou espírita, no caso. Pertenço ao grupo espírita Ana Nery, lá executo algum tipo de trabalho na terapia espiritual. Conheço o Vinícius de lá, já vim aqui na Ciência e Espiritualidade anteriormente. E aí hoje veio esse tema, suicídio, depressão e espiritualidade. No mês de maio, há um mês atrás, né, Vinícius, teve o primeiro contato do grupo Ciência e Espiritualidade com esse tema, que foi coordenado aqui a reunião pela Dalci, que tratou sobre o suicídio, e esse tema, ela está exposto no YouTube, as nossas palestras aqui estão no YouTube, todas, não estão, Vinícius? E aí, eu conversando com o Vinícius, o projeto é abordar por quatro pessoas diferentes, de áreas diferentes, a questão do suicídio, e depois trabalhar esses quatro juntos, meio que numa mesa redonda, né, Vinícius? Discutir, participar, quem quiser participar. Então, no mês de julho vai haver outra discussão sobre o suicídio com outra pessoa, no mês de agosto também. Provavelmente em setembro será a reunião dos quatro palestrantes aqui. E o que coube a mim foi isso aí. Suicídio, que é o tema primordial, depressão, que é o que traz a mim como profissional médico psiquiatra ao tema com proximidade maior, e a espiritualidade. Qual que é a relação entre essas três questões? Como existe o tema muito específico que é ciência e espiritualidade, eu pensei em começar as nossas colocações aqui com alguns dados técnicos, mesmo da área profissional, que possam ajudar-nos a nos colocar melhor nessa discussão. Eu procurei seguir um pouco o que a Dalci fez no primeiro tema, para que a gente consiga trabalhar com dados técnicos semelhantes, e os dados dela, felizmente, bateram com os meus. As fontes que ela buscou foram as mesmas, e a fonte de quase todos os dados estatísticos que tem aqui são da Organização Mundial de Saúde, ligado diretamente à Organização das Nações Unidas, né? Então, no caso da OMS. Quando eu comecei a trabalhar na área psiquiátrica em 2001, já era claro que o processo das doenças psíquicas, com o tempo, se tornariam o grupo de doenças que afligem a humanidade com maior poder de gerar incapacitação e morte. Isso em 2000 não era ainda. A previsão era que em 2020 se chegasse com as doenças de natureza psiquiátrica como o grupo de maior problema que aflige a humanidade, no campo da saúde física, no caso, né? Do corpo físico. A doença que prevalecia era as doenças cardiovasculares, e depois as doenças neoplásicas, os cânceres de várias naturezas. Só que essas doenças, elas têm pesquisas, tratamentos e muito dinheiro envolvido nisso aí. As doenças psiquiátricas têm pouco dinheiro envolvido comparado com essas outras doenças. Então, o que se previa era que haveria um aumento de doenças psiquiátricas, mas uma diminuição das outras, que estavam em primeiro lugar. Então, não é só porque as doenças psiquiátricas aumentaram muito, é porque as outras têm mais controle. E aí, nós atingimos esses dados muito antes de 2020. Esses dados chegaram em 2015. A Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de março deste ano, soltou um relatório dizendo que a depressão já é, ela isoladamente, não são um grupo das doenças psiquiátricas, não, ela, só a depressão isoladamente, é a principal causa de problemas de saúde e invalidez no mundo. Eu sou perito da Justiça Federal também, e hoje 40% do movimento do INSS diz respeito a doenças psiquiátricas. Eu creio que uns 80% correspondem ao processo depressivo. Então, hoje, já é, no mundo inteiro, a maior causa de problemas de saúde e invalidez. A depressão, né, é a principal, e ela isoladamente é a principal causa de invalidez no mundo todo. Os dados de 2015, os dados absolutos, eram que existiam 322 milhões de pessoas, neste momento, com possível diagnóstico de transtorno depressivo.
é um número muito grande. Isoladamente, é a doença que mais afeta a humanidade hoje. Porque você tem doenças transitórias, como quadros gripais, que às vezes você tem ciclos e você contamina várias pessoas em vários países do mundo, mas são doenças de natureza transitória. A depressão tem um curso de ação na vida da pessoa um pouco maior e muitas vezes ela recidiva ou se torna uma doença crônica em muitas pessoas. O aumento sobre o último dado conjugado da Organização Mundial de Saúde, que foi de 2005, foi de 18% em relação a 2015, né, de 2005 para 2015. A Dalci falou sobre o suicídio. Eu vou adiantar um dado: são 800 mil suicídios no mundo por ano. É um número bastante expressivo. 800 mil pessoas, um suicídio a cada 40 segundos. 32 suicídios por dia só no Brasil. São os dados atuais sobre o suicídio no mundo. E hoje já se sabe que de 70% a 80% dos suicídios nos países mais ricos está associado à depressão. Nos países mais pobres, por incrível que pareça, é menor, porque o índice de felicidade, de percepção de felicidade nos países mais pobres é maior do que nos países mais ricos. É uma ironia, mas é um fato. E acaba que eles têm um índice de suicídio, quando deprimidos, maior do que nos países mais pobres. Mas a doença é mais incapacitante e atinge mais pessoas sem tratamento nos países mais pobres. Por falta de dinheiro mesmo, por falta de um sistema de saúde que abarque essas pessoas e traga um tratamento para elas. Mas, para você pensar que, dos 800 mil suicídios do mundo, uma média, vamos colocar aí uma média entre esses 70% e 80% e 50% dos países pobres e ricos, vamos colocar que no mínimo 60% desses suicídios está ligado diretamente à depressão, ou seja, 480 mil suicídios por ano, ligados só ao processo depressivo. É um número bastante expressivo, né? Biologicamente, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas alguns dados servem para poder trazer um pouco de conhecimento técnico para nós que estamos aqui presentes. Os remédios antidepressivos surgiram na década de 50 de uma forma meio equivocada. Foram remédios construídos para outros diagnósticos e, quando começado a usar em algumas pessoas, elas melhoraram. Quem era deprimido e não tinha diagnóstico, não tinha tratamento, começou a melhorar. Era um remédio desenvolvido para tuberculose. E começou a melhorar. E eles conseguiram isolar o princípio ativo desse medicamento que tratava as pessoas com depressão, e se criou o primeiro antidepressivo, acho que em 1957, com o nome de imipramina. Existe até hoje e é utilizado. E na década de 60, até a década de 60, foi se sintetizando vários medicamentos ligados ao princípio ativo da imipramina, e se criou uma teoria técnica e científica que dizia que a doença estava ligada a descontrole cerebral nos neurônios de algumas aminas biológicas. Aminas biológicas são substâncias que existem no nosso corpo que fazem a interligação entre neurônio e outras células. Todos nós conhecemos várias delas. Nós conhecemos a adrenalina, é uma amina biológica. Nós conhecemos, a maioria das pessoas conhece serotonina, endorfina. Então, todas essas palavras que terminam em ina e são receptores e são neurotransmissores são aminas biológicas, a estrutura proteica complexa, muito caro de fabricar para o organismo. Então, se percebeu como esses remédios agiam nas aminas biológicas, se criou uma teoria de que a depressão estava associada a um desequilíbrio das aminas biológicas corporais das áreas cerebrais específicas que lidam com o nosso humor. Então, não foi uma teoria que surgiu porque eles chegaram a essa conclusão por pesquisar lá. É uma conclusão indireta. Pelo remédio trabalhar a amina biológica, eles concluíram que a doença era provocada por um desequilíbrio da amina biológica. Hoje se sabe que não é tão simples assim. Hoje se tem forma de mapear o cérebro com ressonâncias, tomografias, de saber isótopo radioativo, e você vai e mede para onde, qual célula do cérebro aquele remédio foi, e você consegue ter um nível de pesquisa do cérebro muito mais complexo. Então, se sabe hoje que existe, sim, a modulação de receptores de aminas biológicas
mas existe interação com outros circuitos cerebrais em áreas diversas dos cérebros. Mas todos os remédios que existem praticamente no mercado hoje, eles trabalham com tentar reequilibrar essas aminas biológicas. Não vou entrar na parte técnica disso, que é muito complexo, mas hoje a gente sabe que de 30% a 50% dos pacientes depressivos não têm uma resposta adequada quando a gente usa o primeiro remédio. E não existe uma forma de a gente prever, infelizmente, qual remédio vai dar certo com aquela pessoa. Não tem. Já se tentou vários modelos de se estabelecer isso com pesquisas e nunca se conseguiu isso ainda. A gente entende que essa falha de precisão do remédio, ela advém exatamente porque a teoria de que é só uma questão de monoaminas era falha. Hoje, que já está se expandindo para uma inter-relação com outras áreas cerebrais, está se expandindo a fonte de conhecimento, mas ainda não se chegou a um conhecimento que permita prever qual que é o melhor remédio para tal pessoa. Existem alguns laboratórios que vendem uns exames científicos, entre aspas, de fazer um mapeamento do seu DNA, de genes, aí vai intuir qual que é o melhor remédio para você. Infelizmente, é uma forma de tirar dinheiro de pessoas que já estão em sofrimento. Não existe nenhuma comprovação científica formal da comunidade médica sobre tal fato. Mas eles manipulam muito informações e se vendem muito bem. A indústria ela é muito competente para vender remédio, para vender soluções mágicas para várias questões. A razão da falta de eficácia, às vezes a gente usa dosagem baixa, o paciente para de usar o medicamento, falta aderência, né? E o efeito colateral dos remédios, às vezes, é intolerável para os pacientes. No começo era mais intolerável, hoje você tem remédio com quase nenhum efeito colateral, felizmente. O mecanismo de ação primário do antidepressivo, eu esqueci o apontador laser, mas na figura do lado esquerdo aí de vocês, você tem os neurotransmissores, que são as aminas biológicas, elas estão aquelas bolinhas azuis, elas se encaixam nos receptores, que no caso são esses nas células na parte direita da figura, onde as bolinhas estão encaixando ali. Então o neurônio da frente libera o receptor que se toca, que estimula o neurônio de trás. Você pode aumentar o nível de estimulação ali. Tem uma enzima que faz a degradação do neurotransmissor, ou seja, que destrói esse neurotransmissor. Uma forma de se dar remédio é inibir essa enzima, é o que ele colocou lá naquele quadradinho, naquele círculo cortado. É uma forma de você aumentar a amina biológica lá nos receptores. A outra forma, que está no desenho de baixo, é o mesmo esquema. Está sendo liberado o neurotransmissor e na hora que o neurônio que liberou vai recaptar, ou seja, ele libera o transmissor que vai lá fazer o estímulo, é uma chave que vai se ligar no neurônio da frente. Depois que estimulou, ele vai guardar a chave dele, porque ele é uma amina biológica, é cara de fabricar. Então, ele vai guardá-la. Ele é impedido de guardar. Então, existe uma bomba de recaptação que está sendo bloqueada. Ao bloquear a recaptação, eu deixo o neurotransmissor liberado ali para estimular 1, 2, 3 vezes outros receptores. Esse é o mecanismo de ação básico, hoje, de quase todos os antidepressivos. Eles surgiram em 1957, eu acertei a data, era isso mesmo, olha lá, o imipramina. Depois foram criados, até a década de 60 e 70, até esse remédio ali no meio que chama maproptilina e amoxapina, são todos eles derivados do imipramina. O mecanismo de ação é exatamente o mesmo. Alguns pacientes davam certo com desipamina, com clomipramina, com amitriptilina, com nortriptilina e outros não. Então, era uma tentativa e erro. No final dos anos 80, começo dos anos 90, foi sintetizada uma substância que mudou completamente a indústria farmacológica no mundo, como um todo. E a psiquiatria foi completamente revolucionada com a sintetização da fluoxetina, que hoje é um remédio péssimo, frente ao que se sintetizou depois. Mas quando ela surgiu no final dos anos 80, começo dos anos 90, ela foi um achado farmacológico. É o remédio que mais deu lucro na história da indústria farmacêutica, desde sempre. E foi apelidado de a pílula da felicidade.
porque o índice de eficácia dela nos processos depressivos, comparado com a imipramina e os seus outros derivados que estavam aí desde a década de 50, é muito superior. Ela tem muito efeito colateral, mas ainda era muito melhor do que o que se tinha até então. E a partir de 1980 começou-se a sintetizar todas aquelas substâncias que estão para cá. Sertralina, paroxetina, fluvoxamina e citalopram são todos derivados da fluoxetina. O mais refinado ali é o citalopram, dos derivados da fluoxetina. Os outros remédios vieram depois, e você tem uma nova classe de medicamentos, filhos da fluoxetina, mas um pouquinho diferentes, porque passam a trabalhar com 2 neurotransmissores ao mesmo tempo. A fluoxetina trabalha com um só. A partir de então, você criou inibidores duplos, que trabalham com 2 neurosubstâncias. Mas a eficácia não aumentou. Tá? O que aumentou foi a tolerância. Alguns pacientes toleram mais, e você tem um rol de remédios mais amplo. É muito interessante, porque se o paciente não deu certo com um, você tem outras opções para testar, até descobrir um que dá certo com aquele paciente. Então, você ter opções é muito bom. É difícil hoje uma depressão que você não acha uma opção de tratamento. Mas antigamente existia. Eu trouxe como dado técnico isso aqui, a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª revisão atual, que pertence à Organização Mundial de Saúde, classifica as doenças psiquiátricas na letra F. O código da depressão é F32 e F33, que está dividido em 2 blocos ali, e você vai subdividir as depressões. Quando o paciente apresenta o primeiro episódio depressivo, você vai dizer episódio depressivo, F32, e você vai classificar de acordo com a intensidade que você vê com o paciente. Leve, moderado, grave, sem sintomas psicóticos e grave com sintomas psicóticos. Sintomas psicóticos são sintomas que aproximam o paciente deprimido de um paciente, por exemplo, esquizofrênico. Mas é transitório. É só por um momento devido à gravidade da doença. Logo se vai. No esquizofrênico não se vai, é permanente. É DNA, é permanente e é o resto da vida dele. No depressivo pode-se chegar a ter sintomas psicóticos, mas aquele paciente não é um psicótico. Tá? Mas ele pode delirar, alucinar e ter outros tipos de alterações graves do nível de consciência dele. E isso tem uma importância muito grande para o tema de hoje, que é depressão, suicídio e espiritualidade. Quando o paciente tem um segundo ciclo depressivo, depois de 10 anos, eu curei um ciclo depressivo lá com o tratamento, aí eu vou ter uma outra doença de novo daqui a 10 anos, eu vou ter outro episódio depressivo, F32. Mas se eu sou uma pessoa que tive um episódio depressivo hoje, classifiquei como F32, comecei a melhorar e daqui a 2 anos eu estou doente de novo, e daqui a 4 anos eu estou de novo, daqui a 6 anos eu estou de novo, aí nós mudamos para, ao invés de serem episódios depressivos, a gente muda para transtornos depressivos recorrentes. E aí nós estamos falando de um paciente que provavelmente tem um DNA desfavorável a ele. Que no mapeamento genético dele, você vai descobrir que ele tem uma herança genética para depressão muito grande. Os dados do suicídio eu já trouxe um pouco. Isso aqui é só para fixar um pouco. 800 mil suicídios por ano, um suicídio a cada 40 segundos, 32 suicídios no Brasil. O Brasil é o 8º país do mundo em nível, em quantidade de suicídios. A taxa mais alta entre homens com mais de 70 anos. Mulheres resistem mais à velhice e à viuvez. Formam um grupo de viúvas e vão todas viajar juntas no ônibus, se divertir. Homem não faz isso, infelizmente. A taxa de suicídio é maior por causa. Se o homem perde a mulher, a taxa de suicídio é muito alta mesmo. Mas normalmente o homem morre primeiro, porque o homem morre mais cedo que a mulher, é mais descuidado, mais sujeito a doenças cardiovasculares, as mulheres vivem mais. No Brasil, uma média de 5 anos a mais que os homens.
E hoje é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. No Brasil não é. No Brasil, a causa de morte entre 15 e 29 anos, as maiores são a violência urbana e acidentes de trânsito. Mas, de uma forma global, no mundo, é a segunda maior causa de morte no mundo. Só perde para a violência. No Brasil, é a violência e o trânsito é que mata mais jovens entre 15 e 29 anos. Mas a depressão mas o suicídio é a terceira maior causa de morte aí. Eu já dei esse dado aí. 70% a 80% dos suicídios nos países ricos estão associados à depressão e 50% nos países pobres. Conversando semana passada com o Vinícius, a gente acabou lembrando de um fato do ator Robin Williams. Ele suicidou, está faltando um concerto ali em 2014. Ele é 11/8/2014, ou seja, não tem nem 3 anos. Era um paciente que tem um histórico de depressão e dependência de álcool e outras drogas, que são grandes fatores de risco para suicídio, e ele se enforcou. Ele lutava contra uma depressão severa, uma depressão recorrente de caráter genético, já procurou tratamento inúmeras vezes na vida, tinha sido internado em julho e suicidou-se em agosto, logo depois de terminar uma internação. E aí o nome dele veio à tona, não é porque ele suicidou, não. É porque, recentemente, tem até um outro ator que suicidou com um cinto e uma sacola na cabeça, se não me engano. E eu estou falando exatamente como as pessoas estão fazendo para se matar, porque isso tem que ser desmistificado. É uma coisa que a Dalcy conversou semana passada. Tem que se falar de suicídio. Tem que se falar como as pessoas suicidam. Porque as pessoas falam assim, não vamos falar, porque o outro vai escutar, vai aprender como vai fazer. Entendeu? Existem esses pudores, que na verdade é uma grande bobeira. Quem quiser hoje em dia entra na internet e descobre, né? Tem até tutorial de como tirar a sua vida de forma eficaz, né? Garantia que você vai obter sucesso. Então a gente tem que falar. É uma campanha que começou no mundo de falar mais a respeito do suicídio de uma forma muito clara. O Robin Williams entrou aqui porque ele fez um filme que chama Amor Além da Vida. E a gente entra na espiritualidade de hoje, associada a suicídio e depressão. Nesse filme, ele vive um esposo que perde uma mulher para o suicídio por causa da depressão. E ela desencarna no mundo espiritual, e quando ele desencarna, ele tem para si uma missão de ir atrás dela. Ele passa a viver no mundo espiritual de uma forma até idílica em alguns momentos, mas depois ele percebe que ela não está lá e começa uma busca de onde ela está. E por amor a ela, ele acaba descobrindo o lugar que eventualmente ela está, que é um lugar de muita confusão para ela espiritualmente. Ela não estava vivendo idilicamente no mundo espiritual como ele. Então esse amor, além da vida, é ele procurando resgatar essa mulher, essa pessoa a quem ele amava, em função dela ter abreviado a sua vida e estar numa situação muito complexa no mundo espiritual. E a ironia é que ele certamente estudou o assunto para poder ser um ator do filme. Tinha consciência do que eram as teorias espíritas, porque o filme é espírita, e que coaduna com outras teorias espiritualistas do mundo também. Então ele estudou isso muito claramente para poder atuar no filme. E ele era um bom ator, era um ator que já tinha ganhado o Oscar, inclusive de melhor ator coadjuvante. Acho que ator coadjuvante, acho que principal, né? Não, acho que é coadjuvante. Um filme que chama O Pescador de Ilusões. Indicado várias vezes também. Então, essa pessoa que tinha um conhecimento se suicidou. Espíritas suicidam também. Apesar de ter um conhecimento das dificuldades que o suicídio enfrenta no mundo espiritual, não existe uma distinção do nível de suicídio por causa de religiões. Eu não achei nenhum dado que diz que é menor. O dado que existe é que pessoas que têm religião suicidam menos, mas não distingue religião. Pessoas que têm uma crença, que têm fé, que se sentem amparados, que se sentem salvaguardados por uma força maior, que a gente dá o nome de Deus, a gente dá o nome de espíritos guardiões, espíritos missionários, espíritos de luz. Cada religião, né,
Jesus, Krishna, Buda, essas pessoas têm um índice de suicídio menor do que as pessoas que não manifestam nenhum tipo de fé em uma energia superior, numa criação divina, né? A gente entra aqui num dado do Livro dos Espíritos, que é o seguinte. Na sua introdução, o Livro dos Espíritos diz que a mediunidade é a comunicação dos espíritos com os homens e são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas, elas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem nem sabermos às vezes. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas, elas ocorrem por meio da escrita, da palavra, outras manifestações materiais, e muitas vezes por médios que servem de instrumentos. Então essa é a mediunidade mais ostensiva. Eu trouxe esse dado aqui porque onde a espiritualidade entra no suicídio e ela entra na depressão, é que a gente trabalha com a teoria no consultório da parte médica, que não abarca o mundo religioso e a fé de cada um, ou a filosofia de vida de cada um. Mas eu, como espírita, e eu vim falar aqui como médico e como espírita, eu entendo que muitas pessoas adoecidas, além do fator biológico, existe esse fator da influenciação que nós sofremos do mundo espiritual, desencarnado. E aí, como cada um vai lidar com isso, se é uma manifestação de comunicação oculta, ou seja, através de influenciações, de coisas, às vezes, percepções nossas que a gente não sabe de onde veio e que nos levam para um caminho de menos-valia, de desvalorização do eu, né? Quem sabe estão trabalhando espiritualmente para nos influenciar de alguma forma. Aos médiuns de forma mais ostensiva, a gente entra numa segunda categoria de pessoas que, em não controle de sua mediunidade, são levadas, às vezes, a um nível de incapacitação mental e de cometerem vários atos, não só apenas o suicídio, sob influenciação direta de outros espíritos, aí não de forma oculta, mas de uma forma bem mais ostensiva. E no caso aqui, o Livro dos Espíritos traz que aqueles que conduzem uma pessoa com mediunidade desse nível a um ato desse, serão tratados como assassinos. O livro é muito claro. Ele fala, ai desses, serão tratados como assassinos e responderão pelos seus atos. Então, o que a gente traz é que a relação do mundo dos espíritos com nós encarnados, ela está aí o tempo todo. Como diz no Livro dos Espíritos, de ordinário, sofremos muito mais influências dele do que sequer imaginamos, né? O Livro dos Espíritos traz essas duas questões aí. 944. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é muito clara. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Ao ser muito claro dizer suicídio voluntário, é porque ele está dando a entender que existe o suicídio involuntário, né? E aí se pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? Aí a resposta também é muito clara. O louco que se mata não sabe o que faz. O louco pode ser o esquizofrênico, pode ser o depressivo, na vigência de sintomas psicóticos, que se aproxima da depressão. E pode ser o médium, que não tem controle ou compreensão sequer do seu nível de mediunidade, sofre um nível de influenciação tal e de docimento tal, que sofre uma ação direta dessa espiritualidade e acaba cometendo o suicídio, né? Essas questões de vida e de morte, de encarnados e desencarnados, eu acho que é o que traz muitas das pessoas aqui que não são espíritas para entender um pouco até como o Espiritismo lida com isso. Nós lidamos com isso de uma forma bem natural. Encarnados ou desencarnados, nós somos os mesmos. Nós somos o mesmo Espírito, que vamos viver várias encarnações para que evoluamos nessa vida. São oportunidades que Deus nos dá. A vida é concedida por Deus, a vida é espiritual.
E o processo de encarnação também é uma concessão divina a nós. Quando fala que tem um homem do direito de dispor da sua vida, está dizendo da vida encarnada, né? Uma vez encarnado aqui, eu vou dispor desse corpo físico, porque eu não tenho como dispor da minha vida espiritual. Não tem como dispor dela. Então, quando diz aqui dispor da vida, diz da vida encarnada. E é muito claro, não, porque o suicídio é uma transgressão da lei divina. Entra-se muito em outras questões, que é o que vai sofrer um suicida no mundo espiritual, como que se vai conduzir isso no mundo espiritual, mas esse não é o foco aqui, hoje, dessa palestra de hoje, sobre o suicídio, a depressão e a espiritualidade. No consultório eu faço questão de frisar, como eu fiz na outra palestra que eu fiz aqui, eu sou um médico, guiado pela lei da medicina, pela lei da ciência humana. Eu não conduzo nenhuma conduta no meu consultório por ser espírita. Esse não é um direito meu, enquanto profissional médico. Quem me procura não procura um espírita, procura um médico. E várias pessoas que me procuram são espíritas, mas certamente a maioria absoluta delas não é. E eu não tenho direito de levar isso para a vida de ninguém, como o Vinícius falou no começo aqui. A gente não tem pretensão de converter ninguém, de mudar o ponto de vista de ninguém. Eu rezo ao chegar no meu consultório. É um direito meu. E rezo ao ir embora. E peço ajuda para mim, e peço ajuda para todos aqueles que vão pedir ajuda a mim. Essa é uma conduta minha. Eu acho que é uma conduta que todos que têm algum tipo de religião tomam. A gente acorda e ora, pede por um bom dia, a gente vai dormir e agradece pelo dia, ou deveríamos fazer isso de forma habitual, porque o hábito traz melhoras nesse nível aí para nós energeticamente. Então eu peço isso no meu consultório, mas não conduzo nenhum paciente. Procura um centro espírita, você está obsidiado, tem um espírito aí te influenciando. Isso não é um papel meu. Eu trato no consultório a parte biológica mesmo. Agora, na quinta-feira, lá no Ananeri, a terapia espiritual com Jesus, aí é outra coisa. Aí, aqueles que chegam lá me procurando assim, eu estou tomando tal remédio, eu falei assim, aqui não é o lugar. Aqui é o Alessandro que trabalha na casa espírita, não é o doutor Alessandro, né? Aqui eu tomo os dois, né? O que trabalha na casa espírita e o que traz alguma informação médica para nós também. Mas, tecnicamente, era isso que eu queria colocar para vocês. São 30 minutos só de exposição, não dá para poder alongar muito, né? E agora são 60 minutos de discussão, não é isso, Vinícius? Obrigado pela atenção de vocês.